Acho que agora a gente pode começar. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Estamos iniciando a 13ª Semana de Rádio, TV e Internet da Unesp. Estamos aqui com algumas presenças ilustres e eu vou me introduzir para me descrever. Eu sou um homem negro de 21 anos, tenho cabelos cacheados, negros também, uma barba também preta e visto uma camiseta verde água e estou na frente de uma parede amarela. Eu vou aqui passar a palavra para a professora Ferdi, que vai e também conversar um pouquinho sobre a abertura da mesa. Passo a palavra para a professora Ferdi. Bom, acho que agora vai em definitivo, né? Bom dia para todas e todos. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca de 46 anos, tenho cabelos castanhos claros, uso óculos redondos, estou de brinco grande, uso um chale branco, preto e marrom, e estou no meu escritório. O meu escritório é um pouco caótico, vários livros espalhados, não tão organizados assim. Bom, então eu quero, mais uma vez, dar os meus bons dias para todo mundo, dizer que eu estou em nome do professor Marcelo Carbone, o atual diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, que está em compromisso, e em seu nome agradeço o convite para participar da abertura da Semana de Rádio, TV e Internet. Cumprimento, então, a professora presente, Lucinéia Marcelino Vilela, coordenadora do curso, em nome da qual eu saúdo todos os docentes do curso. Também cumprimento os estudantes Guilherme Soares, que está apresentando hoje, a aluna Beatriz Hirt, em nome da qual estendo todas as minhas felicitações a todos os organizadores dessa semana e também a todos os estudantes do curso de Rádio, TV e Internet. Cumprimento os convidados, Tiago, Michel e Chico, por trazerem à mesa as suas vivências profissionais, que tenho certeza que contribuirão com o debate. Muito obrigada por estarem aqui nessa manhã. E, por fim, a todos os espectadores e participantes, desejando que estejam bem, com saúde e se cuidando. Hoje está sendo materializado um projeto, eu imagino, que tenha se iniciado, talvez, né, no ano passado ou no começo desse ano, enfim, quando a gente ainda estava de maneira presencial na universidade. Acredito, pelo menos, que as primeiras conversas, os sonhos e principalmente a vontade de fazer jus ao legado de outras gerações que fizeram também outras semanas de curso. Afinal, estamos falando de... Eu fiquei na dúvida se é a 21ª ou a 23ª edição. 13ª. 23ª edição. Não, 13ª da semana. 10ª? Olha, então... Então, 13ª, né? 13ª edição da Semana de Rádio, TV e Internet, que já foi organizado, então, por outras turmas do curso, né? E eu imagino que vocês, organizadores, estejam passando por uma grande emoção
de estar materializando esse evento hoje. Eu sei também que não é da maneira que foi imaginado, né? Quando vocês, talvez, assumiram o compromisso de fazer essa semana, talvez vocês imaginassem que essa semana seria presencial, da maneira como sempre foi feita. Mas eu sei que não é fácil adaptar um projeto desse que foi feito para ser presencial para a frieza do virtual, né? Com certeza, eu acho que exigiu muito mais carinho, atenção e dedicação e principalmente criatividade. Então, eu parabenizo com muita ênfase toda a comissão organizadora por não ter deixado esse projeto para depois, por ter continuado esse projeto mesmo num tempo tão difícil como esse que estamos vivendo. Eu sei que também que se tem algum curso que possa fazer essa mágica de transformar o virtual, passar a emoção do real para o digital, seja na tela, ou seja no rádio, é justamente o curso de rádio, TV e internet. Digital, seja na tela, ou seja no rádio, é justamente o curso de rádio, TV e internet. E aí eu queria também falar, se tiver alguém de fora assistindo, ou também para os nossos convidados, eu acho que é o meu dever, como vice-diretora e futura diretora da FAAC, falar um pouquinho da nossa instituição, falar da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Então, para quem não conhece, somos uma universidade estadual pública e gratuita. Uma das 3 universidades públicas paulistas, junto com a USP e com a Unicamp. Nós somos a irmã mais nova, né, da USP e da Unicamp, por assim dizer, que nasceu e se espalhou. Então, eu gosto de colocar esses dados porque dão ideia da grandeza da Unesp. A Unesp está em 24 cidades diferentes no estado de São Paulo. 24. A cada 100 quilômetros, se você andar em linha reta, você vai encontrar uma Unesp, em todo o estado de São Paulo. A gente fala aqui de Bauru. Bauru é a cidade sanduíche, né? A cidade que está no meio do estado de São Paulo. A Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC, é uma das 3 faculdades que tem dentro do nosso campus. Temos também a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Engenharia. O nosso campus é um dos maiores campos da Unesp, recebe atualmente em tempos normais, não em tempos de distanciamento social, mas em tempos normais, cerca de 7.000 pessoas por dia circulando no nosso campus, né? Entre pessoas de fora e pessoas do nosso campus mesmo. Temos aqui, então, né, na FAAC, a área de Ciências Sociais Aplicadas, Artes e Humanidades. E eu tenho muito orgulho de dizer que somos o único curso de rádio, TV e internet no interior paulista, em uma universidade pública e totalmente gratuita. E aí, sobre o evento, né, eu tenho certeza que a programação foi pensada com todo carinho pela equipe organizadora e que serão dias intensos de aprofundamento das discussões sobre a profissão que vocês escolheram. Para os alunos e para quem escolheu, para quem ainda está estudando, é sempre muito difícil agora, nesse momento, durante esse ano de 2020, lembrar, e eu vou usar uma frase meio forte, né? Lembrar que existe futuro. É muito difícil. Mas falando em memória, cabe sempre resgatar para todo mundo que está aqui assistindo o dia que prestaram vestibular, escolhendo esse curso. Na alegria dos primeiros encontros e aprendizados na faculdade. E esse evento, né, eu tenho certeza que é uma boa oportunidade para que todas e todos possam se reencontrar com aquele jovem vestibulando que foi, com aquela jovem vestibulanda que foi, ou então do recém-ingressante, e reafirmarem seus compromissos com os seus futuros, com seus próprios futuros, porque vai passar, vocês vão continuar, né, e a gente vai ter jovens profissionais de rádio, TV e internet, formados por uma grande universidade, uma universidade pública, gratuita, de qualidade, laica e cada vez mais inclusiva. Então, eu parabenizo mais uma vez docentes e discentes por esse envolvimento com a profissão, envolvimento tão importante, tão rico de aprendizagem e tão fundamental na universidade. Eu tenho certeza que será uma grande oportunidade para aqueles que estão participando, de ampliarem seus repertórios pessoais, de pensar e repensar nas suas profissões, de resistir para existir. Então, por tudo isso, desejo excelentes encontros, muito aprendizado e obrigada. E desejo que essa seja, agora eu desejo de coração mesmo, que essa seja a primeira e última semana virtual do curso de rádio, TV e internet. Muito obrigada.
Agora eu passo a palavra para a professora Lucinéia, que é a coordenadora do curso de Rádio, TV e Internet, e a palavra está com você, professora. Obrigada, Guilherme, obrigada a todos, alunos. Eu vou primeiro me audiodescrever. Eu sou Lucinéia Marcelino Vilela, coordenadora do curso de Rádio, Televisão e Internet da Unesp de Bauru, campus de Bauru. Eu sou uma mulher de 50 anos, branca, sou baixa, tenho cabelos curtos, crespos, estou usando óculos, estou sentada em minha sala, visto uma camisa amarela com botões, e o fundo da minha parede é branco. Eu queria iniciar a minha fala, já com a parte que eu espero que essa seja transmitida, porque às vezes há alguma queda, uma letra de um cantor, que quem tem mais de 40 anos com certeza acompanhava, e quem não tem também, que gosta de boa música brasileira, deve ouvir em outras interpretações. Esse cantor se chamava Gonzaguinha, letrista, infelizmente morreu muito cedo, e tem um trechinho de uma música que eu acho que retrata bem aquilo que eu sinto hoje pelos meus alunos, pelos alunos da Unesp, pelos nossos alunos do campus de Bauru. A letra é "E vamos à luta", e eu vou ler só um trechinho, que é o seguinte: eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Então, eu acho que isso retrata exatamente o que a professora Fernanda, a futura diretora da nossa instituição, da FAAC de Bauru, atual vice, aquilo que ela falou, né? A gente tem que agradecer imensamente a luta de vocês, a disposição de vocês, que sempre abraçaram a semana e organizaram a Semana de Rádio, Televisão e Internet. É um evento feito desde o início até o final por alunos, e normalmente a comissão é formada por alunos de segundo ano. Já faz alguns anos que os alunos estão se unindo nessa comissão, então eu agradeço os alunos de segundo, terceiro e quarto anos, que conceberam essa semana, a primeira e talvez a única virtual, né, mas que apresenta um rol de atividades e de atividades online com pessoas extremamente competentes de áreas que abarcam as temáticas com que trabalhamos no curso. Então, talvez até por ser virtual, conseguiram unir pessoas, né, de tantas cidades e diferentes regiões do Brasil, e que vão tratar da área de sonorização, direção de fotografia, direção de cinema, direção de arte, podcasts, enfim, todas as áreas aí que os alunos desejavam ter atividades e falas que completassem a formação. A nossa formação este ano, infelizmente, né, está nesse modo que ninguém gostaria, que é o remoto, e que, portanto, assim, a presença desses profissionais, alguns, inclusive, que eu agradeço aqui pessoalmente, né, formados pela nossa instituição e que se dispuseram de uma maneira generosa, como sempre disponibilizam, né, seu tempo para falar e trocar ideias com os nossos alunos. Então, agradecemos a todos os convidados que aceitaram, porque é um empenho também, né, mesmo virtualmente, esse empenho de preparar, de falar, de trocar ideias, de fazer posts. Eu tenho seguido aí, e eu agradeço a todos, aos que vão falar hoje na mesa sobre o mercado de podcasts, que é tão importante, né, e tão inovador no Brasil. Então, agradecemos. Também fiquei bastante atenta que houve muitas convidadas mulheres, eu acho que isso é muito importante, a presença da mulher no audiovisual, a presença da mulher nas áreas do audiovisual que antes eram destinadas apenas ao homem. Então, parabenizo as mulheres que falarão, né, e a comissão que teve esse cuidado em procurar falas de mulheres nessa semana tão importante.
Então, é o meu carinho a vocês, né, que sempre vai ser grande. Eu vim de uma outra área, então eu sempre me considero uma estrangeira, né, profissionalmente, porque eu sou da área de tradução, mas minhas pesquisas são em produção audiovisual acessível, tão importante e também tão bem recebida pela nossa instituição. Então, agradeço imensamente a nossa direção, a professora Fernanda, né, que não só está cumprindo 4 anos na posição de vice-diretora, mas também aceitou o desafio enorme de ficar 4 anos como diretora, continuar, né, e foi eleita de forma muito democrática e estará junto conosco nessa volta que em algum momento acontecerá ao campus, né. Então, uma boa semana, né. Agradeço a todos os palestrantes, oficineiros, vai ter oficina, mas enfim, a gente considera isso oficina, né, e a vocês também. Aos alunos de primeiro ano, saibam que essa semana sempre é feita especialmente para vocês, e mesmo distante, espero que aproveitem e tenham aí uma disposição, porque vai até sábado essa semana, e participem. Grande abraço e boa semana. Bom, após esses discursos, nós já podemos começar a nossa mesa. A mesa de hoje tem o foco no mercado de podcasts. Esse é o tema principal da mesa desse momento. E nós temos como alguns convidados o Michel Simões e o Chico Firman, do podcast Cinema na Varanda, e temos também como convidado o Tiago Teodoro, do podcast E aí Gay, e do podcast Estamos Bem. Eles vão se apresentar agora, e também temos os nossos mediadores, a Caroline e o João, que também irão se apresentar nesse momento. Passo a palavra para o pessoal que vai mediar a mesa. Bom dia a todos. Meu nome é João, eu sou aluno do 2º ano de Rádio e TV e coordenador do Núcleo de Entretenimento da Rádio Unesp Virtual, que está fazendo a mediação desse debate. Me audiodescrevendo, eu sou um homem branco, loiro, com uma camiseta azul, que tem um logotipo da Rádio Unesp Virtual, e estou no meu quarto com alguns móveis ao fundo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Caroline, eu sou estudante de jornalismo, sou intrusa nessa semana de Rádio, TV e Internet, e sou coordenadora do Núcleo de Jornalismo da Rádio Unesp Virtual, e estarei fazendo a mediação dessa mesa junto com o João. Me audiodescrevendo, eu sou uma mulher jovem de 19 anos, branca, com cabelos castanho claro, um comprimento longo. Estou usando pequenos brincos azuis e também uma blusa azul com o logo da Rádio Unesp Virtual. E ao fundo eu tenho uma parede de tijolos aparentes. Os nossos convidados podem se apresentar. Fiquem à vontade. Posso começar? Eu sou Tiago Teodoro, antes me audiodescrevendo, eu sou um homem branco, de cabelos e barba castanhos escuros, com alguns branquinhos, cabelos enrolados. Eu uso óculos transparentes, uma argola na orelha e estou com uma camisa branca, mais ou menos branca, meio bege. Ao fundo tem a minha casa, prateleiras, fotos, um pedacinho da minha cozinha. É a nova realidade que a gente está trabalhando agora. Bom, eu sou jornalista, formado pela Unesp em 2004, e queria agradecer aos organizadores da semana e às professoras, pois me sinto muito honrado de participar desse evento,
porque reconheço como foi fundamental minha formação numa universidade pública de qualidade que me abriu os olhos, né? Foi o lugar em que primeiro eu fiz as discussões de direitos humanos, em que eu me tornei uma pessoa melhor e tomei conhecimento de coisas do mundo que eu não via ainda. Então, sou eternamente grato. Acho que cheguei até aqui porque passei por uma boa faculdade, defendida por bons professores e alunos muito aguerridos. A gente nunca desistia da Unesp. Eu trabalho há 15 anos como jornalista no público jovem. Desses 15 anos, eu fiquei 13 na Capricho, 4 como diretor de redação, né? Deixei a Capricho esse ano, e hoje tenho uma consultoria para esse público, juntamente com os meus 2 podcasts. O Estamos Bem começou faz 3 anos, no começo de 2018, e vinha com uma proposta de atender as discussões que começavam a acontecer de maneira mais intensa no segmento de saúde mental. Então, eu faço esse podcast com a minha melhor amiga, também jornalista, Bárbara dos Anjos, e a gente faz essas conversas lá. Eu acho que eu vou ter mais oportunidade de falar o trabalho que a gente faz no decorrer da nossa conversa. Também tem o meu mais novo podcast, que é o E aí Gay, em que a gente fala de cultura pop e fala do universo LGBT também. Acho que, em resumo, é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite, gente. Estou muito feliz mesmo. Bom, eu sou o Michel Simões, me apresentando primeiro audiodescrição, né? Eu sou branco, altura média, mais ou menos, cabelos castanhos, lisos e barba, ambos castanhos, vestindo uma camiseta branca, totalmente branca, e ao fundo tem alguma coisa de decoração da sala da minha casa, alguns livros, algumas fotos, algumas coisas do tipo. Bom, como comentado, eu sou do podcast Cinema na Varanda, que está quase fazendo 5 anos. Eu não sou jornalista, eu trabalho na área de compras e importação, na área de supply chain. Me formei em 2002, eu sou paulistano, talvez perceber pelo sotaque. E sou envolvido com o mundo de cinema como cinéfilo desde 2002, com a era dos blogs. E aí eu conheci o Chico, que é um dos meus parceiros aqui no podcast. E dali a coisa foi crescendo, escrevendo textos, criando amizades, e aí a gente acabou migrando em algum momento para o mundo de podcasts. Acho que inicialmente seria isso. Bom dia, eu sou o Chico Firman. Me audiodescrevendo, eu estou com a camiseta preta, sou um homem branco, de barba, óculos vermelhos, e estou aqui na sala da minha casa, uma parede branca ao fundo e vários elementos. Eu sou jornalista, sou alagoano, moro em São Paulo já faz bastante tempo. Tenho um blog que é o Filmes do Chico já desde 2003 e, junto com o Michel e mais 2 amigos, a gente tem o Cinema na Varanda, o podcast, faz 5 anos. Quase 5 anos, é isso aí. Bom, então acho que a gente já pode começar a puxar o nosso papo aqui. Eu primeiro queria saber de vocês como que vocês entraram nesse universo dos podcasts e o que atraiu nesse mundo para vocês e, enfim, como foi a inserção de vocês nesse mundo? Vou eu? Vamos estabelecer que vou eu, então? Pode ser. Então tá bom. Os ansiosos sempre vão primeiro. Eu comecei a gravar podcasts como convidado do podcast do melhor amigo meu, que é o Felipe Cruz, que tem um milkshake chamado Wanda, e eu gravava como convidado. E dali eu fui construindo uma relação com um público que curtia quando eu participava do milkshake chamado Wanda, e eu e a Bárbara tínhamos essa dobradinha ali naquele podcast que funcionava muito bem. E então, em 2018, a gente estava passando por uma transição de carreira muito grande, eu querendo buscar outras coisas fora da Editora Abril, que na época já estava um pouco saturada para mim. Falei, vamos fazer um podcast das conversas que a gente tem, né? E aí a gente tinha uma brincadeira, isso muito quando a gente era solteiro, agora a gente é velho e casado. Mas quando a gente saía pro rolê e se jogava, e a gente morava junto, acordava de manhã morta, de ressaca, lata de cerveja na mão, a gente mandava uma mensagem pro outro que era: estamos bem? Se a pessoa respondesse, a gente sabia que ela estava viva, ia dar tudo certo. Então, a gente pegou esse monte de intimidade
e quis falar sobre saúde mental, sobre as discussões que a gente tem tido hoje lá no Estamos Bem. Então, foi meio assim que eu comecei, e aí adorei. Eu sempre gostei muito das aulas de rádio na faculdade, e tentei muito em São Paulo trabalhar em rádios e nunca consegui. No final, eu fiquei no impresso mesmo. Então, eu acho que também talvez seja um reencontro com essa paixão que eu tinha na época que eu estava na Unesp. Bom, sobre o Cinema na Varanda, como eu comentei, eu e o Chico e o Thiago também, que é outro participante do Cinema na Varanda, a gente há muitos anos tem essa amizade por blogs, cada um morava numa cidade no Brasil, espalhado, e depois a vida trouxe o Chico e o Thiago para morar aqui em São Paulo. E a gente, há anos, tinha um projeto de fazer alguma coisa juntos de cinema, porque cada um tem sua profissão, né, atividades diferentes. E em 2015, no final de 2015, eu estava naquela fase de mudar de apartamento, aquela coisa de você esperar os móveis serem entregues, você fica dentro de casa sem ter o que fazer, sem ter luz, sem ter internet, sem ter televisão. E aí eu olhei meu celular e falei, o que é essa coisa, esse botãozinho roxo aqui escrito podcast? Eu cliquei nele, comecei a ouvir, adorei, e achei que essa era uma forma de a gente tentar reviver o projeto que nós tínhamos de fazer alguma coisa de cinema juntos, e daí surgiu o Cinema na Varanda. A minha origem é exatamente a mesma origem do Michel, né? Ele que deu a ideia da gente criar o podcast. Era tudo muito novo, assim, absolutamente novo, né? É interessante que quando a gente fala que o podcast vai fazer 5 anos, muita gente acha que não entende, porque, nossa, 5 anos nem existia isso. Mas o Michel é um cara à frente do seu tempo, e aí ele propôs isso para a gente. Então, foi meio natural a gente migrar para isso, porque como o Thiago falou que ele tinha com a amiga dele, assim, a gente já tinha essas conversas entre nós, pessoalmente, ou, enfim, pela internet. A gente vem como o Michel falou também, da época dos blogs, então a gente estava acostumado a trocar ideia nos comentários dos blogs. Hoje em dia nem existe mais esse direito. E foi natural migrar para os podcasts, meio que aconteceu. Eu também senti uma falta, porque eu acho que tem bastante podcast falando de cinema, muito com cultura pop, né? Então, muito ligado aos filmes mais famosos, os grandes lançamentos, mas tem uma carência do cinema mais de arte, cinema alternativo. Eu não consegui, é difícil encontrar, até hoje é difícil de encontrar podcasts que tratam desses filmes, e a gente tenta trazer de tudo. Nós falamos desde o filme do Homem-Aranha até o filme do diretor filipino, que gasta filme de 8 horas, branco e preto, contando a história da ditadura na Filipina. Então, a gente é plural, e isso a gente não encontrava no Brasil, em português, podcasts que tratassem esse tipo de tema, o cinema de forma, sem escolher algo muito específico. E aí a gente ficou em prática. Bom, eu acho que muitos podcasts hoje em dia, eles nascem, né, dessa intimidade, de uma conversa que passa para algo que vai ser ouvido por outras pessoas. Muita gente hoje em dia tem interesse em começar a produzir podcast, por isso eu queria perguntar para vocês qual é o processo de produção do programa de vocês. Desde como vocês fazem, como vocês escolhem quais vão ser os temas discutidos, até quanto tempo demora para ficar pronto, todas essas questões mais relacionadas com o backstage da produção. Eu acho que o podcast, por N motivos, tem se popularizado, principalmente desde 2018, os meninos aí, o Chico e o Daniel chegaram, o podcast era mato, eles estão de parabéns, tiveram a visão. Que em 2018 bombou, e eu acho que uma das razões para isso é que, de fato, é um conteúdo bastante, não bastante simples, mas de baixo custo de investimento. Dá para você fazer, com algumas concessões de qualidade, de áudio, etc e tal, é bastante acessível. Então, assim, obviamente, nesse ano as nossas condições de trabalho se modificaram muito, porque a gente se encontrava para gravar num estúdio, que era o estúdio do Papel Pop, e aí a gente não faz mais isso por conta da pandemia. Então, hoje a gente grava de casa, dos nossos computadores, né? A gente capta os áudios com os nossos microfones aqui e edita em uma tarde. A gente tem um editor, que é o mesmo editor de tantos outros podcasts aí, do Wanda, do Filhas da Grávida, e ele edita para a gente, assim, em 4, 5 horas. Eu já tive que editar podcast, para mim foi bastante sofrido, então
Eu agradeço muito ao meu editor que nos salva nessa hora, mas e com relação às pautas, a gente tenta medir a temperatura do que o nosso público nos traz. Então, muitas das discussões são propostas pelas pessoas que nos ouvem, mas a gente fica muito atento à literatura que vem sendo produzida de autoajuda naquela semana. Então, olhar os livros top 10 daquela semana, olhar as discussões que os programas de TV estão trazendo, sentir o mood do que as pessoas estão passando, né? O programa ganhou bastante relevância na pandemia, porque a gente ficou ali no pulso daquela coisa complicada que era do isolamento, do luto, da diferença de rotina, da organização de tempo. Então, assim, parte muito de vivências pessoais, mas nós dois, como jornalistas, não gostamos de limitar nas nossas experiências. Então, a gente tenta trazer literatura, trazer indicações, entrevistar psicólogos sempre, né? Porque a gente diz, não somos terapeutas, nós estamos aqui trazendo informação. A parte da pauta é mais trabalhosa, né? Eu leio pelo menos um livro por semana para fazer o Estamos Bem, no mínimo. Então, assim, exige uma dedicação que é extra trabalho, mas vale muito a pena. A gente grava sábado e lança segunda. Aliás, o novo já está no ar, ouçam. Eu vou falar mais sobre como a gente grava e deixar o Chico contar a pauta para a gente não ficar repetindo os assuntos, né? A gente grava aqui em casa, né? Somos nós três e mais a Cris. A Cris, ela cuida de toda a parte de edição de som, do cuidado do som, ela que edita também, e ela faz participações quando ela quer falar sobre os filmes que nós estamos decidindo. Então, a gente faz as pautas, o Chico vai falar sobre como, e a Cris entra onde ela bem entender, digamos assim, e cuida da parte da edição, que, sem dúvida, é o mais demorado, o mais trabalhoso. A gente gravava sempre presencial, até começar a pandemia, sempre foi presencial aqui em casa, mas quando a pandemia também paramos e partimos para essas tecnologias novas que são possíveis de a gente gravar. Piorou bastante para nós a questão de edição, porque quando era todo mundo aqui, a Cris estava sempre aqui acompanhando e participando, ela conseguia saber da qualidade do som, e quando você faz pela internet, você sempre tem ruídos, quedas, quer dizer, ela acaba tendo que ouvir o tempo todo, então demora muito mais. Nós gravamos normalmente às segundas-feiras, a não ser que tenha algum compromisso de alguém que a gente antecipa, e tenta lançar assim que fica pronto a edição, que pode ser na segunda-feira de madrugada, na terça-feira à noite, normalmente terça-feira está no ar, entre meia-noite e 1 da terça e o 11h59 normalmente está no ar, dificilmente vai parar na quarta-feira. Sobre as pausas, Chico, por favor. Pois mudou um pouquinho essa dinâmica, como o Michel falou, então tinha muita coisa que a gente criava na hora, inclusive, né, nas reuniões presenciais, e isso era um diferencial do nosso podcast, porque não só parecia uma conversa entre amigos, era uma conversa entre amigos, literalmente, presencialmente. Mas, enfim, depois que a gente se adaptou, aí as coisas ficaram mais tranquilas. A gente basicamente tem um grupinho de WhatsApp e a gente fica monitorando as estreias. A ideia geral é que a gente selecione 2 filmes, às vezes um só, mas geralmente 2. Já foram 3, já foram até 4, né, Michel, uma vez, mas aí é muita loucura, não dá para fazer. E aí a gente geralmente pega lançamentos no cinema, agora o cinema está voltando, mas não está muito, e em streaming também, em plataformas que estão disponíveis no Brasil. A gente tenta monitorar os principais lançamentos, tanto os lançamentos grandes, como lançamentos independentes, pequenos, lançamentos de filmes estrangeiros, filmes de outras nacionalidades. Como a gente já acompanha naturalmente isso há muitos anos, assim, a gente já tem uma certa facilidade em ver que filmes são relevantes. O Michel é o maior rato de festivais internacionais no mundo. Ele sabe todos os filmes que passaram em todos os festivais. Então, quando um filme chega, tem um lançamento, esse filme passou em Sundance, esse filme passou em Toronto, esse filme passou em Locarno e tal, e a gente vai vendo se eles são relevantes mesmo para a discussão. E a gente sempre tenta trazer um filme maior, um lançamento que seja mais significativo e que atinja mais pessoas, e um filme que é de um circuito mais fechado, mas que é interessante para a gente
comentar, até para diferenciar o podcast do que é feito em outros podcasts e tal, e também porque a gente gosta de fazer isso, né? A gente já acompanha há muito tempo, né? Eu e o Michel e o Tiago, a gente fazia parte de um grupo de blogs de cinema, que era a Liga dos Blogs Cinematográficos, e a gente já não existe mais há alguns anos e tal, mas faz isso desde 2003 que a gente tem esse contato. Então, a gente vem acompanhando esses lançamentos que não são exatamente tão óbvios assim há muito tempo. E aí vamos trazendo aí para os temas. E também a gente fica ligado no que está acontecendo na semana e traz essas discussões para a semana, para o podcast. Às vezes seleciona até filmes e temas de acordo com o que está bombando por aí na semana. Vocês gravam de câmera aberta ou fechada? Fechada. Fechada? É. A gente, quando grava com um convidado, abre a câmera. Porque fechada, eu e a Bárbara, a gente se conhece há 20 anos, né? Mas quando tem um convidado, a gente abre para ver a cara Porque eu senti muita diferença no timing da gravação. Presencialmente, você vê a reação com quem você está gravando. Acho que você sente melhor. Mas agora a gente já está mais adaptado já. É que depois a Cris corta tudo, então não adianta muito, né? Então... Mas o legal é que a gente praticamente não tem muito isso a edição é muito mais algum errinho, alguma gaguejada. O trabalho é quase live, assim. O que foi gravado para não ser alguma coisinha que a pessoa já corrigiu na hora, ou então que se cortou porque ficou repetitivo, mas assim vai meio que do jeito que foi gravado, a conversa na mesa do bar ali praticamente. A conversa lá no Estamos Bem e no EA Gay também é de mesa de bar, mas eu uso bastante, corta essa, editor. Porque... A gente brinca que vai lançar o podcast Áudios Brutos, que aí vai aparecer a verdade, entendeu? A verdadeira verdade vai surgir, né? Eu ia perguntar, vocês aparentemente têm muita intimidade com as pessoas que vocês gravam, vocês já conversavam sobre esses assuntos antes. Vocês fazem algum roteiro para seguir ou vocês deixam a conversa levar? Todos têm roteiro com highlights, né? Não estamos bem com highlights, dependendo do tema, tem as entradas sonoras dos especialistas, mas é tudo bastante roteirizado para a gente saber. É para parecer uma conversa de bar, mas essa conversa de bar foi muito preparada antes. No EA Gay é a mesma coisa, eu e o Dantas a gente se reveza na produção dos roteiros, mas como a gente grava 2 por semana, um primeiro é mais fechado e o da sexta é mais um sextou livre, assim. Eu também edito um de saúde e sexualidade para as meninas, que aí é mais médico, e esse também é bem roteirizado. Então, assim, para parecer natural, tem que ter um roteirinho, uma apuração ali bem feita, senão a gente fica repetitivo e aí vira meio uma conversinha que não vai a lugar nenhum. Então, a gente tem um roteiro base, às vezes a gente respeita, às vezes não, às vezes muda durante a gravação, mas tem um roteiro sim, e a gente tem uma escala de pautas ali mensal, são os 4 programas do mês planejados, principalmente no Estamos Bem, e aí a gente tenta cumprir isso, às vezes modifica, e aí refaz o roteiro, mas tem um pré aí que é bem... Como é gostoso, eu não sinto o trabalho, mas que é bem trabalhoso. A gente não tem roteiro nenhum, preparação nenhuma, realmente é um bate-papo. A gente só tem alguma coisa planejada que eu escrevo a sinopse para ler, para contextualizar quem não assistiu o filme, e antes da sinopse eu conto quem é o diretor, quem é a diretora, a idade, se tem algum histórico de cinema, e aí a gente rapidamente debate quem conhece esse cineasta é alguma coisa. Então, é meio que marcadinho, mas assim, o que vai ser debatido, de que forma, a coisa vai simplesmente acontecendo. Cada um marca seus tópicos, os seus highlights, para não esquecer nenhum assunto, e a gente, 5 minutos de começar a gravar, decide qual vai ser a ordem dos temas, pra você verem como é super roteirizado. Mas é um meio roteiro aí, Michel, já. Tem um roteiro aí. É que não chega a ser roteiro, porque é tipo, vamos fazer um quadro fixo. Tem que ter a sinopse, tem que ter quem é a pessoa. Assim... Quem vai falar o quê, de que forma, que assunto vai ser debatido do filme, se eu vi a coisa de um jeito e o outro vai trazer
surge na hora, totalmente na hora, não é roteirizado, é só essa estrutura. Mas não fala que não tem preparação, que parece que é uma esculhambação o podcast. Não, assim, preparação tem, a gente pesquisa e tal. Assim, não tem um roteiro realmente, assim, mas tem uma estrutura que a gente segue, né? A gente geralmente tem uma aberturazinha que a gente fala um pouquinho do que vai falar e tal. Tem essa história da sinopse que o Michel fala falar um pouco do diretor. Geralmente a gente fala um pouco da carreira do diretor. Aí é um filme, depois o outro. Depois a gente tem uma dica de streaming do nosso parceiro do Belas Artes. E aí a gente vai trazer as dicas mais pontuais e depois a gente fala de comentários de ouvintes. Não existe um roteiro, mas existe uma estrutura que a gente segue. E, Chico, a estrutura é muito importante, né? Voltando para a sua pergunta, Carol, de quem quer começar um podcast, quem quer se embrenhar nesse universo, é importante o seu podcast, primeiro você saber sobre o que ele vai falar, né? A duração que ele tem é uma grande falácia. Todo mundo começa querendo fazer 40 minutos, faz 1 hora e pouco. Mas, assim, definir uma duração, definir sessões, né? Você olha, estamos bem, tem lá a abertura, tem a sessão de casos, sessão de dicas, sessão de não sei o que lá, tem pesquisa. Então, estruturar o seu podcast, saber o assunto é muito importante. A gente vê muita gente legal entrando e começando. O produto melhora muito com o tempo, né? Quando a gente começa, tá meio atrapalhadinho, mas se você parte de um preço, se seu ponto de partida esse é o meu assunto, essas são as minhas sessões, essas são as pessoas com as quais eu quero conversar, isso ajuda muito o produto ficar mais redondo e ficar melhor acabado, né? Às vezes dá a sensação, eu vejo os meninos falando do podcast deles, que eu acabei de conhecer agora, vou ouvir, tá? Ou eu falando do meu, dá uma sensação que, poxa, que conversa gostosinha de bar, mas não, os meninos aí desenharam, a gente quer falar de filmes de uma forma que o circuito não fala, de outros filmes também que não aparecem. Não, a gente quer falar desse jeito com um público de 20 e poucos anos, porque a gente tem quase 40 e a gente quer conversar com esse público agora, precisa ter o feeling é muito bom, fazer é muito gostoso, mas se você tem o objetivo de fazer aquele negócio ser legal e funcionar, eventualmente até ter algum retorno comercial, é importante sentar e fazer esse desenho bonitinho. Ajuda muito ao podcast ficar mais legal, mais bem feito mesmo. Além de tudo que o Thiago falou, eu concordo totalmente. Não é legal o ouvinte dar o play lá e não saber o que vai esperar, né? É bom ele ter alguma coisa estruturada que ele espere. Mas acho também muito importante a parte da periodicidade. Porque muito podcast começa, faz um dia, 3 semanas depois faz outro, depois faz um mês e fica solto. E isso é muito importante. O público gosta de estar lá tal dia, tal hora, se acostumou a ouvir no trânsito, no carro, no ônibus, em casa, lavando a louça, gosta de ouvir o podcast e ele está lá disponível. E se você faz uma coisa muito irregular, você perde a credibilidade, você perde o seu público. Então, além de tudo que o Thiago falou, que é muito importante, a questão da periodicidade. Se você combinar que é mensal, faça mensal. Se é do dia 15, faça no dia 15. Se você não sabe se vai conseguir fazer semanal, não faça semanal, porque senão depois você vai perdendo, você perde a credibilidade para o público. A internet é frequência e quantidade, não tem como fugir dessa combinação aí. E é o que diferencia, né? É o que você se acostuma a encontrar. Então, eu acho que tem isso realmente, de você oferecer uma coisa que as pessoas vão se acostumando a incluir na rotina. É muito interessante isso, que assim, muita gente ouve o podcast, acho que todos os podcasts, na verdade, enquanto você está indo para o trabalho, né? Muita gente dá esse retorno para a gente, né, Michel? E é interessante você fazer realmente não fugir dessa rotina, porque se a pessoa não ouvir naquele momento, talvez ela não consiga ouvir mais. Então, isso complica mesmo a vida da pessoa. E a nossa também, né? Quanto mais a gente seguir uma rotina, a gente consegue mais se organizar. E aí, Chico, a gente corre o risco de ser esquecido pela audiência, né? Porque o cara não ouve uma vez, não ouve a outra, daqui a pouco ele se substituiu por um outro podcast. Para a gente fez muita diferença marcar a segunda de manhã. A gente é o começo da semana, é o começo do dia. Então, assim, tem que sair naquele horário, aconteça o que acontecer. E foi uma marcação importante, as pessoas reconhecem. Eu queria perguntar para vocês se vocês sentiram
diferença na audiência por conta da diminuição do deslocamento. Porque podcast é uma coisa de, pelo menos os nossos ouvintes dizem, lavar a louça, arrumar a casa e ir para o trabalho, ir para a faculdade. Corrida. E aí os deslocamentos diminuíram. A gente sentiu na audiência isso, uma diminuição. Depois que passou o fervo do, meu Deus, estou desesperado, não aguento mais, que as pessoas vieram até a gente sentiu uma diminuição porque as pessoas estão se deslocando menos. Não, a gente também caiu bastante a nossa audiência por conta disso. Além do clima, assim, tem muita gente que está desanimada com a situação de estar em casa, quarentena, toda essa situação complexa que nós estamos vivendo. Tem gente que não está conseguindo, por exemplo, no nosso caso, que é a parte de cultura, né? A pessoa pode deixar para depois. Então, isso também. Muitas pessoas falam assim, não parem, porque eu estou aqui, não estou conseguindo pensar agora de cinema, mas eu vou voltar, que bom que vocês estão aí. Mas também muito em relação à questão do deslocamento. As pessoas falam assim, eu ouvia indo para trabalhar, em casa eu não consegui me adaptar. Quando sai da sua rotina, mudou minha rotina completamente da minha vida, né? Eu ia trabalhar, estou trabalhando de casa agora, desde março. Também teve mudanças. Tem podcast que eu ouvia sempre que eu estou ouvindo menos, comecei a ouvir outros, porque você está em outra rotina, você acaba criando novos hábitos, né? Então, sim, houve uma redução. Eu diria que a gente, como tem 4, 5 anos, foi crescendo cada ano, o volume 30% mais ou menos em média, caiu para 2018 de novo a audiência. Você tem uma ideia bem, bem grande. Mas a gente continua nas mesmas posições de destaque nos players. Quer dizer que não foi nossa, foi de todos os podcasts. A queda foi geral. Todo mundo caiu um pouquinho. E eu acho que tem também essa questão emocional mesmo. As pessoas, às vezes, parece que querem fugir da realidade e não querem nada que chamem ela para uma coisa mais concreta. Então, eu acho que ficar fazendo nada talvez seja uma opção mesmo nessa coisa da pandemia. Porque, não sei, tudo mudou muito, né? Virou muito a nossa vida. Então, até você colocar a cabeça no lugar, demora um pouco. E vai e volta, né? O tempo inteiro. Então, muda muito. Mas a verdade, Thiago, é que a gente acaba entrando na rotina dos ouvintes, né? A gente se adapta, né? E a gente vira rotina para eles, né? Sim, e eu acho que... Para nós, a rotina da gravação, para eles ouvir a gente é uma rotina. Exatamente. Então, é a nossa rotina gerando uma nova rotina que é a da audiência, né? Eu acho que quando a gente teve uma vantagem para os podcasts esse ano, o fato de a gente poder manter as conversas que aconteciam, porque todo mundo ficou muito isolado também. Então, acho que ao mesmo tempo que a gente percebe uma perda na audiência, a gente percebe também um ganho nas relações, porque as pessoas estão necessitadas de relações sociais, de ouvir pessoas, de conversar com pessoas, né? Assim, para mim, hoje estar aqui fora ser muito emocionante, porque eu sou um ex-aluno da Unesp, sabe, fazer uma barba, botar uma roupa, é muito legal ver gente. Então, eu acho que as pessoas estão com essa demanda. E aí temos que continuar produzindo, porque a audiência pede, né? E uma outra coisa que para a gente também mudou foi o seguinte, assim, a partir do momento em que os cinemas fecharam e que os lançamentos mudaram radicalmente, pelo menos nos primeiros meses, a quantidade de lançamentos relevantes, assim mesmo, era muito rarefeita. Os filmes eram naturalmente menos interessantes. Então, a gente, às vezes, tinha dificuldade de fechar a pauta da semana porque não tinha filmes tão legais assim. Não lançava nada, né? Exatamente. E vai e volta. E aí, depois, assim, começou sei lá, as distribuidoras começaram a entender que realmente o mercado agora era o dos streamings e começaram a investir um pouco melhor nisso. E as coisas melhoraram um pouco. Mas a gente sofreu várias semanas, assim, para fechar uma pauta relevante e tentar, sei lá, criar um discurso a partir dos filmes que a gente escolhia. Bom, eu queria aproveitar que vocês mencionaram um pouco a questão do público e dessa adaptação com a pandemia e tudo mais. Eu queria perguntar como foi para vocês encontrar esse público que vocês construíram, e como que vocês fazem para manter esse relacionamento com a audiência? Bom, a gente herdou o público que era do Milkshake chamado Wanda, então a gente começou bem já, porque é um podcast muito grande,
mas a partir desse público a gente foi construindo o nosso. O nosso público está mais interessado nas discussões que a gente propõe do que o humor, aquela coisa divertida do Wanda. A gente herdou esse público e aí a gente começou a estudar quem veio e aí definir com quem a gente queria conversar. A nossa percepção na época foi de que a gente queria instrumentalizar e dar ferramentas para as pessoas mais jovens viverem a vida adulta. Então, chegavam coisas para a gente, tipo assim, como termino o namoro, como eu mudo de casa, como saio da casa dos meus pais, como eu lido com frustração, como eu me comunico melhor no trabalho, coisas que a gente tinha aprendido com a nossa vivência, por a gente estar 10, 15 anos na frente. Então, a gente partiu desse pressuposto. Pô, vamos falar com um público mais jovem, que é uma geração que está com mais dificuldade nos relacionamentos interpessoais, né? Uma geração extremamente online, extremamente conectada com todo mundo, mas muito solitária e sozinha, muito ansiosa. E vamos conversar com esse pessoal? A gente pegou esse público, mas junto com esse público está empatado o 30-45. Então, assim, é o mesmo volume. No final, está todo mundo no mesmo barco, precisando falar sobre saúde mental. Então, a gente começou assim, mas aí abriu um pouco mais a audiência, assim. E a gente mantém o relacionamento com o nosso público pelos programas de apadrinhamento, né? A gente tem o PicPay e a gente tem uma vida intensa nas redes sociais. Então, o perfil do Estamos Bem no Instagram posta todo dia, a gente faz live às terças-feiras, a gente posta no Twitter todo dia, a gente fala do podcast todo dia nas nossas redes sociais. Não sei que hora a gente consegue fazer isso, mas a gente consegue. Faz, e agora a gente está num desafio de explicar que a gente virou um produto do Spotify. Então, acho que vem uma nova mudança de público aí, porque certamente perdemos alguma audiência que a gente vai ter que recuperar agora. Mas, assim, é todo dia peça arte no Instagram, com alguma frase do programa, com alguma mensagem motivacional. Então, assim, o em volta do podcast dá bastante trabalho também, mas é muito legal, não estou reclamando não, acho bom fazer. A gente, quando começou, herdou alguma coisa de público e de conhecidos nossos que acompanham a gente desses anos todos de blogs, né, e redes sociais. E aí depois foi construindo um público que foi encontrando a gente porque queria saber de algum filme e encontrava a gente nos podcasts. E eu acho que é um público bem mais jovem, na verdade, do que seria o público inicial que começou com a gente, que acompanha faz muitos anos. E a gente também acompanha via redes sociais, às vezes esbarra com alguém no cinema, é super legal, às vezes, ser reconhecido, né? No cinema de São Paulo. É muito curioso esse momento, a pessoa fala assim, é você? É muito legal. Quando entra no meu Instagram e fala, meu Deus, essa é a sua cara, eu nunca sei se é um elogio ou se é uma crítica. A pessoa fala, nossa, eu nunca imaginei que a sua cara fosse essa. É melhor não perguntar, Thiago. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. E no Cinema na Varanda a gente tem uma sessão que é de responder os comentários, né, dos ouvintes, que é o Cantinho do Ouvinte, e que a gente, todo episódio, a gente está trazendo alguém, e eu acho que isso é interessante porque no ano passado, no ano retrasado, na verdade, eu participei de um evento que falava a diferença dessa coisa era dos blogs ainda, na verdade, do público dos blogs para o público da crítica de cinema tradicional. E aí uma pessoa da plateia perguntou assim, qual é a diferença que você vê entre essas duas coisas, escrever num veículo tradicional e escrever num blog? E a diferença que eu falei, assim, é justamente a interação, é justamente a troca, né? Então, os comentários do blog, e aí agora a gente trazendo para o podcast, permitem uma troca, permitem uma troca que hoje é muito, eu digo, além de necessária, é fundamental e é intrínseca a você fazer isso na internet. As pessoas querem participar, as pessoas querem trocar ideia com quem escreveu. É interessante que, assim, às vezes a gente coloca alguma coisa no podcast e a pessoa vai responder na rede social, porque sabe que lá vai ter uma resposta mais rápida, mais imediata, passa a seguir a gente lá, enfim. Então, tem uma necessidade de interação que faz parte do tempo de hoje, eu acho, né?
Então, isso muda muito a relação que você tem com o objeto e com o que você está comentando ali, porque você sabe que você tem que incluir o ouvinte de alguma maneira. E é curioso, não sei se acontece com você também, Thiago, alguns ouvintes que têm a vontade de falar naquele instante que está ouvindo o podcast. Queria parar para dialogar com você naquele momento. Então, a pessoa no comentário falando nisso e comenta uma coisa que depois de 2 minutos já estava gravado no podcast e vinha a resposta. Desculpa, eu falei tal coisa que vocês não falaram, mas vocês falaram depois. O podcast traz essa sensação do vivo, né? Da coisa que está acontecendo naquele instante. Mesmo sendo gravado anos antes, parece tão vivo para ser do áudio que a pessoa acha que tem essa sensação de poder falar naquele instante e vai ter a resposta ali. Então, é muito curioso como o podcast se relaciona com quem está ouvindo. E não é tão comum, mas muitas vezes a gente recebe comentários em episódios antigos, né? E de repente o Michel traz, o Thiago traz um comentário. Desculpa, você está comentando aqui, nesse daqui do ano passado, da semana passada e tal, mas a pessoa sentiu necessidade de participar daquela discussão. E muitas vezes a gente recebe esse retorno de que a nossa discussão, a maneira como a gente conversa ali, parece realmente que a pessoa está sentada com a gente e conversando também. Então, eu acho que tem uma intimidade também na conversa, até porque a gente se conhece há muito tempo, é amigo há muito tempo, que a gente meio que passa pro ouvinte, e isso traz um retorno para a gente. Eu acho que é muito interessante quando você tem essa intimidade e você pode trocar ideia num grau um pouco mais próximo mesmo. É muito característico do podcast mesmo, né? Uhum. Bom, eu sei que vocês já falaram algumas coisas sobre isso, mas como o mundo está no momento, né? A gente está vivendo uma pandemia, vocês falaram que antes gravavam pessoalmente, agora gravam à distância, que perderam ouvintes, mas eu queria saber quais foram os maiores desafios, sabe? De adaptar um programa para esse momento de pandemia. O que vocês tiveram que enfrentar de verdade para continuar a fazer acontecer? Olha, fora a gente mesmo e a nossa vida mesmo, né? Tocar o podcast é um trabalho para mim, e eu tenho certeza que é para a Bárbara também. Então, assim, tocar os nossos trabalhos, né? Todos os que a gente tem, inclusive o podcast, foi muito difícil, porque a gente estava mal, a gente estava isolado, a gente está com saudade da família. Então, assim, colocar, dividir, foi catártico, porque um pouco a gente dividiu esse momento com as pessoas, e isso aproxima as pessoas, porque elas sentem todas no mesmo barco. Acho que isso é uma coisa muito legal da fórmula do Estamos Bem, né? A gente nunca se coloca como dono da verdade, a gente é meio, estamos todo mundo aqui ferrado na jornada coletiva. Então, a gente sofreu esse ano junto com a audiência. Em alguns momentos a gente conseguiu racionalizar e, olha, essa semana a gente vem de 3 programas muito down, essa semana a gente vai ser muito feliz e vamos fazer um programa muito bom. E foi bom porque a gente se animou e conseguiu entregar isso. A parte técnica, eu acho que o Daniel falou um pouco ali, né? A gente perdeu em qualidade de edição, principalmente no começo, porque a gente estava entendendo como ia fazer, né? Como ia captar. Grava no Audacity, conversa no Skype, capta no áudio do celular. Então a gente foi se acertando, agora melhorou. A gente teve que criar pequenos, bem longe de ser um estúdio, tá, gente? Pequenos estúdios na nossa casa, então a gente teve que comprar coisas que a gente não tinha para poder começar a gravar em casa, porque a gente perdeu o estúdio do Papel Pop. Mas, por um outro lado, do fato de eu ter ficado em casa, eu criei um outro podcast. Eu tinha essa relação com um outro amigo meu, que é o Felipe Dantas, que era o nosso editor do Estamos Bem. E aí ele morava longe de casa, ele virou meu vizinho na pandemia, assim. Ele virou meu vizinho, a gente ia se encontrar. Começou a pandemia e não podia mais sair de casa. Ele mora a 3 quadras de casa. E aí foi muito frustrante. Falei, como que vamos fazer um podcast para falar disso? Então, assim, foi difícil, foi ruim, mas, enfim, arrumei um tempo ainda para achar uma outra coisa para fazer. Não sei porquê, mas vamos, né? Vamos fazendo.
Eu acho que para nós o primeiro inicialmente foi a questão de como gravar, né? Porque para nós essa interação de estar sentados na mesa olhando na frente do outro, comendo um pãozinho de queijo que a Cris sempre fazia para a gente, era muito interessante e rico, né? E qual tecnologia usar, cai, perde conexão, essa aqui fica melhor o som, a gente apanhou um pouco. Fora a coisa emocional, né? De estar todo mundo em casa, essa coisa toda. Mas o principal é que o Chico realmente falou é a questão das pautas pra gente, porque com cinemas fechados, mesmo agora abertos, mas aí com os filmes sendo adiados, a gente vai ficando uma pauta muito rarefeita, muito escassa, e aí tem que ficar se reinventando para tentar trazer de alguma forma assuntos que sejam relevantes para o ouvinte querer ouvir, né? Então, isso a gente tem que ficar rebolando toda semana para buscar alguma coisa que seja forte, a não ser que lança um filme grande na Netflix, que aí todo mundo tem acesso, aí é fácil. Agora, fora isso, aí a gente tem que suar bastante. A nossa adaptação para esse esquema à distância foi bem complicadinha no começo, não só por causa da parte de tecnologia, porque realmente a gente tem uma interação muito grande quando a gente está presencial, assim. Era um ritual para a gente gente grava na varanda, literalmente, da casa do Michel e da Cris, e era um encontro para a gente, um encontro semanal de amigos e tal, e fazer isso por meio de uma plataforma mudou realmente a dinâmica. A gente penou um pouquinho para se adaptar, porque tinha uma coisa de perda de espontaneidade mesmo, de você, tipo assim, falar um negócio... Peraí, Michel, deixa eu falar isso aqui no meio do negócio, sabe? A gente até recuperou isso agora, porque, enfim, nos adaptamos, todo mundo teve que se adaptar de qualquer jeito. Mas no começo foi meio esquisito mesmo, foi meio esquisito. E isso combinado com essa coisa que o Michel comentou agora, das pautas que ficaram um pouco mais frágeis, vamos dizer assim, realmente deu uma desanimada, assim, de vez em quando a gente não sabe, a gente sabia que não estava fazendo um programa tão legal assim, porque não tinha um filme legal para comentar e porque a dinâmica mudou, né? Então, foi uma... Agora, assim, as coisas melhoraram, nossa amizade resistiu a isso, e os filmes também começaram a aparecer de outras maneiras, então eu acho que tem um caminho mais legal aí. Vamos ver como é que vai ser agora, né? A Bárbara e eu, a gente se interrompia muito no começo, porque a gente fala muito um em cima do outro, e ao vivo era mais fácil de controlar essa dinâmica. Então, no começo, os primeiros programas, alguns ouvintes reclamaram demais que todo mundo falava e ninguém se ouvia. Agora, demos um jeito aqui, tá rolando. Sobre essa questão tecnológica, eu queria até perguntar que plataforma que vocês usam, tipo, vocês experimentaram várias, como foi, tipo, se adaptar à tecnologia, né? E que tecnologia vocês estão usando agora? Olha, a gente se conversa pelo Skype, e aí a gente faz uma captação de áudio paralela pelo Audacity. Então, pluga o microfone no computador, grava esse áudio no Audacity, grava a conversa no Skype, lá no iniciar a gravação, e aí manda para o editor a conversa do Skype gravada e os nossos áudios captados à parte. Porque aí se você vai direto com um áudio que você captou no Skype, a qualidade fica muito ruim. E aí, tá ficando bom, assim. Para como começou, tá ficando bom. A gente começou captando também, gravando o áudio no celular, no gravador do celular, então celular na boquinha, falando no Skype, gravando no áudio celular. Isso resolveu bem já no começo, a qualidade aumentou bastante. Estável, e cortava muito, enquanto a gente estava gravando, sumia a voz do outro, assim, então a gente não conseguia conversar. No final, o bom e velho Skype resolveu a questão da interação para a gente e Audacity para captar os áudios no computador. A gente, quando gravava ao vivo, a gente continua usando, a gente tem uma mesa de 4 microfones, né? E aí depois, quando começou pela internet, a gente começou testando o Discord, como o Thiago comentou, a gente gravou muitas vezes pelo Discord, mas com essas dificuldades comentadas aí, de não conseguir ouvir o que o outro fala em alguns momentos, queda, a gente sofreu bastante. A gente gravava uma vez no Skype, porque estava desesperado, não tinha como gravar, porque o Discord não estava rodando aquele dia, mas o áudio fica uma qualidade muito inferior. E aí a Cris teve a ideia de gravar via o Anchor, que tem uma plataforma
só de você gravar e tem funcionado muito bem. É bom gravar no Anchor, Michel? Tá funcionando super bem. Super bem, Primeiras 2, 3 vezes caiu algumas vezes, mas depois agora a gente criou um formato ali, já que tá funcionando super bem, não tem caído mais, o áudio tá funcionando muito bem. Vocês usam o áudio dessa gravação mesmo, nem precisa captar um paralelo. Não, a gente nem usa. Depois a gente pega o arquivo e coloca no Audacity e faz edição no Audacity, mas a gente não tem nem guia, não. Só direto com o Anchor tem funcionado muito bem. E a gente tem a melhor editora de todos os tempos, chamada Cris Lume. Ela faz milagre. É uma santa, né? Agradecer, gente. Vê um gaguejado aí, sai. Bom, nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa mesa e eu fiz um pedido no chat para que as pessoas mandassem algumas perguntas e eu vou ler umas perguntas aqui. É claro que, respeitando o tempo de todos vocês, a gente passe, por favor, nos avisem que a gente para. A primeira pergunta que o Gabriel Marque mandou foi: como é o processo de vocês para a criação de novos projetos? Como se diferenciam dos novos podcasts que estão surgindo na quarentena? Bom, eu acho que os meninos estão há muito tempo no rolê. Eu acho que a gente surfou na onda de 2018 e deu tempo da gente consolidar o nosso público antes de explodir, né? Eu acho que foi isso que ele perguntou. Então, a gente conseguiu consolidar o público agora porque 2018 foi ali que a onda veio com tudo e hoje a gente tem muitas aspas aí, muitos concorrentes no nosso segmento, mas quando eles chegaram, a gente já tinha fincado os pés, então a gente está sempre nos destaques, está nas capinhas, a gente conseguiu virar um parceiro do Spotify, então acho que a gente fez ali foi na reta final para a história viabilizar e a gente se consolidar. Qual que era a primeira parte da pergunta, Guilherme? Eu esqueci. Novos projetos. O meu jeito de funcionar, eu só saio com tudo muito desenhado já. Editorial, público, como vai gravar, quanto tempo vai ter, o que a gente vai dizer, o que a gente não vai dizer. E, obviamente, isso vai evoluindo conforme você lança. Depois que você lança, você adapta, porque você vai descobrindo que coisas não funcionam nem para você, nem para o seu público. Mas eu costumo desenhar bem, fazer o PPTzinho, entendeu? Escrever, pautar 10 programas para ver se tem chão. Então, eu gosto de trabalhar assim. Eu acho que você tem que ter foco, né, na ideia inicial, pensar realmente, principalmente algo que não tem ainda no mercado, que seja o que esteja espaço para você colocar alguma coisa nova, porque fazer mais um podcast sobre, sei lá, história em quadrinhos, já deve ter bastante. O que você vai trazer de diferencial? Fazer um podcast sobre medicina, o que você tem de diferente para trazer? Porque senão já tem gente aí, grandes empresas de mídia já estão aí disponíveis, né? Quer dizer, você precisa encontrar onde você vai falar, com que público, de que forma, tem que estar muito planejado, tem que ser algo profissional, mesmo que seja feito de forma amadora, em casa, com sua estrutura, mas tem que ter o planejamento profissional. Eu acho que isso é muito, muito importante. O Michel é o rei do Excel, né? Tudo para ele então... Eu sou um banco de dados. Eu odeio Excel, gente, mas amei esse apelido. Isso daí a gente surgiu, nem sei quem criou, mas talvez tenha sido eu mesmo. Meu Deus. Mas o Michel tá tudo na planilha. Mas eu acho assim, é importante ter toda essa organização, com certeza, mas é importante também você gostar do que você está fazendo. E não é uma coisa só motivacional que eu tô falando, não. É uma coisa assim de interesse mesmo, porque você interessado pelo que você está comentando, você pesquisa naturalmente, você não é forçado a ficar pesquisando, você não é forçado a assistir filmes, você não é forçado a fazer nada. Você faz naturalmente porque você gosta. E a gente já faz há muitos anos. Então, pra gente, assim, nunca é um esforço. Assim, tem que ter um comprometimento, tem que ter um mergulho mais, sei lá, profundo, né, em determinados temas que a gente vai discutir, mas a gente faz porque gosta também. Então, assim, não é, vou criar um negócio agora, tal, enfim, do nada. Você acha que tem que criar se você gostar, entendeu? Porque se você vai cansar daqui a pouco, então não faz, é melhor não fazer.
eu acho que tem que ter esse comprometimento emocional mesmo com o que você está fazendo. Tem que gostar. E o Michel ressaltou um ponto muito importante que mudou bastante o nosso segmento de podcasts, principalmente para a gente que produz independente, que é a entrada dos grandes players, né? Hoje você tem Folha, Globo, G1, Estadão, todo mundo veio, então ficou mais difícil viver nesse lugar. Hoje você tem gente muito boa, com muita estrutura, empresas grandes de comunicação fazendo podcast. Então, se propor a ter um podcast hoje, precisa ter uma organização e planejamento também, né? Para você chegar num sucesso, como o Thiago já comentou aí, de estar aí ligado ao Spotify, quer dizer, não é fácil. Não é qualquer um que vai fazer o podcast que vai crescer a audiência rapidamente e você vai chegar. São poucos, tem que ter muita persistência, muito foco e tem que ser talentoso para chegar nisso. O nosso, por exemplo, é um podcast bem de nicho. Imagina, tem episódio que a gente fala sobre o Abbott Kiarostami, quase ninguém conhece a Abbott Kiarostami, então é assim, bem de nicho, bem específica. Então você tem que ter perseverança, mas saber que público você pode alcançar. Qual o tamanho de público que você quer almejar? Você quer ser o novo Mamilos? Tudo bem, você tem que ter um planejamento e tem que ter talento para isso. Mas ter o novo Mamilos vai dar trabalho. Exatamente. Eu digo pela estrutura que eles têm. Claro, que é imensa. Então, assim, você tem que ter tudo planejado e esperar que o público te encontre. E eu acho que isso é muito legal com relação às grandes corporações que chegaram, porque ao mesmo tempo que ficou maior a concorrência, está trazendo um público cada vez mais novo. Porque podcast é uma coisa que as pessoas ainda estão descobrindo. Então, com a entrada da Folha, do Estadão, da Globo e tudo mais, as pessoas vão encontrando. Quer dizer, agora você vai no Fantástico, assiste o Fantástico, aparece lá para você ouvir mais depois sobre o podcast. Quer dizer, isso vai levando o interesse das pessoas a descobrir o que é isso, né? O que é essa mídia. E aí depois que a pessoa começa, ela vai descobrindo os caminhos que ela quer e vai entrar em programas que sejam mais específicos, como podem ser os nossos. E vocês devem ter percebido muito isso também, porque vocês estão já há 5 anos fazendo, mas eu me lembro em 2018, a gente teve que explicar para algumas pessoas o que era ainda. Sim. Podcast é tipo um programa a gente tinha que dizer, é tipo um programa de rádio. Você acha aqui. A gente tinha no nosso Instagram um tutorial, porque as pessoas perguntavam como faz para ouvir. Uhum. Hoje, com a entrada dos grandes players, realmente universalizou, ficou mais fácil da gente explicar o que a gente faz, né? Minha tia pergunta até hoje como é que faz para ouvir. Eu consegui minha sogra. Minha sogra já ouve, já. A mãe do Bruno ouve já. Mas uma coisa que é interessante, que todo mundo já falou, mas acho que é legal reforçar, é o seguinte, assim, é essa questão do diferencial. A gente tem um retorno muito legal, que dá um prazer pessoal para a gente muito grande, que é as pessoas dizerem que começaram a pensar cinema diferente por causa da gente, começaram a conhecer alguns filmes diferentes, diretores diferentes, filmes de outros lugares, que não são só Estados Unidos e Brasil, e, enfim, tem outras cinematografias, porque ouviram coisas da gente e descobriram esse interesse por cinema. Então, eu acho que oferecer realmente essa coisa diferente, essa coisa fora do padrão, que é o que a gente procura fazer também, tentando equilibrar com uma coisa um pouco mais pop, é fundamental para você criar uma personalidade, porque se você não criar uma personalidade para o seu podcast, para o seu projeto, você não vai muito longe, porque, enfim, é mais um podcast falando do filme dos Vingadores, é mais um podcast falando da coisa pop que todo mundo já fala, que você tem uma absurda quantidade de material disponível na internet, assim. A gente vem de uma geração em que as coisas... Nem internet tinha, para começar, né? Quando a gente começou. Não existia. Fale por você, eu não sei de nada disso. Mas é assim, hoje está tudo muito... Entrega sozinho aí, não tem nada com isso. Hoje está tudo muito mais fácil, hoje está o acesso, inclusive, aos filmes é mais fácil do que, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, eu acho que é legal você mostrar os caminhos para as pessoas, né? Porque as pessoas vão conseguir chegar lá e vão se interessar por isso. Não, gente, eu me lembro, há 15 anos eu estava em Bauru, na Unesp, e estreava um filme no shopping, eu ia toda semana ver o mesmo filme, só porque eu queria ir pro cinema. Eu assisti Eu, Robô, do William... Como é que chama, Will Smith. Will Smith 300 vezes, cara, era um filme em cartaz. Que inferno.
Bom, nós temos aqui mais uma última perguntinha. Duas, mas acho que elas meio que se misturam. O Gabriel Marque perguntou como é o processo de vocês para se organizar durante a semana, gravação, divulgação e edição dos programas. E a Mônica Dias perguntou como que tem funcionado para vocês nesse divisão do tempo de trabalho para a produção dos podcasts, ao contrário do tempo de descanso, uma vez que com a quarentena, os ambientes de trabalho e lazer se juntaram. Virou uma zona, né, gente? Virou uma bagunça a vida de todo mundo, mas especificamente com relação aos podcasts, nós mantivemos uma rotina que a gente já tinha anteriormente. Lá no Estamos Bem, eu e a Bárbara, cada um é responsável pela pauta na semana. Então, uma semana é a minha, outra semana é a dela. Essa pessoa vai abrir o documento, vai fazer as primeiras leituras, vai propor as discussões, vai atrás dos casos. E aí, na outra semana, é a minha vez. Então, a gente manteve esse intercalado, né? Eu sou muito chato com isso, então eu gosto de rotina. E a gente manteve o mesmo horário de gravação de antes da pandemia. Então, é sábado às 11 da manhã, aconteça o que acontecer, temos esse compromisso para que o programa chegue nas plataformas meia-noite do domingo para a segunda. Então, nós tentando, na bagunça, a gente tentou manter a organização que a gente tinha anteriormente. Atrapalhou no começo, às vezes tem que gravar domingo, que é em cima da hora, mas a gente procura manter isso que a gente fazia. Na administração das redes sociais, a mesma coisa. Uma semana é minha, outra semana é dela, vai fazer os 7 posts, e nós incluímos com a pandemia a live, porque a gente sentiu que havia um espaço para a gente começar a se mostrar, porque a audiência não sabia a nossa cara, apesar de ouvir a gente. E aí a live é toda terça-feira, às 6h30 também. Então, assim, é tudo muito... Até porque somos melhores amigos e a gente não quer brigar por pequenas tensões que possam aparecer num caos de trabalho. Então, as regras nos ajudam a continuar se amando. Foi muito bom isso. E no EA Gay, que a gente grava 2 por semana, eu faço uma pauta, o Dantas faz outra, e a gente grava sempre segunda às 4, terça às 4. Se dá alguma coisa errada, mais tarde ou mais cedo, mas tem essa divisão, e às vezes no corre mesmo, levanta aí rapidinho uma pauta, vamos gravar. Mas tentamos manter esses marcadores de tempo aí para organizar a nossa vida, até porque as outras coisas estão acontecendo também, né? Eu acho que tudo é questão de disciplina, né? Então, horário, disciplina, dia, disciplina. Você tem esse compromisso, você tem que cumprir, não tem jeito. Volta a falar da periodicidade, né? Quer dizer, você tem que cumprir, tem que estar lá. A gente, com relação a isso, não mudou muito. Normalmente a gente grava de segunda-feira à noite, manteve os mesmos horários. E terça, quarta, a gente vai no WhatsApp começando a ter ideias de que filmes podem surgir, se a gente já sabe, quem descobre que vai estrear tal filme na quinta ou na sexta. E normalmente até sexta-feira à tarde a gente está com os filmes definidos. A não ser que surja alguma coisa muito interessante. Já teve podcast que a gente, na segunda-feira à tarde, decidiu um tema para gravar à noite, porque tinha acontecido algo muito importante e a gente mudou em cima disso, porque essas coisas acontecem. Mas, assim, normalmente, até sexta-feira tá definido os filmes para a gente assistir no final de semana e poder conversar na segunda-feira. E aí começar a edição de acordo com o tempo livre da Cris, entre segunda noite e terça noite tá no ar. É isso. Dá para fazer, gente. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas é bom. Bom, essas foram as perguntas. Agora eu passo a palavra para os mediadores para iniciar a despedida. Pode começar. Bom, queria muito agradecer a presença de vocês três aqui. Queria até que tivesse dado mais tempo de conversar mais, que está muito gostoso. Muito bom ter a presença de todos vocês. O Cinema na Varanda eu já conhecia, acompanhava bastante. Os podcasts do Thiago eu fui ouvir agora, essa semana, antes da conversa, eu gostei muito também. Ouvi os bons, tem programa que é ruim, tem que ouvir os bons. Vixe, eu vou ter que ouvir mais para poder comparar. Tá bom. Mas, enfim, agradeço muito a presença de vocês. Gostei, espero que o pessoal que está assistindo tenha gostado, e eu só queria agradecer.
Não pareceu que você estava nervosa, não. Pareceu que você estava calminha, zen, tranquilíssima. Sorrindo. Calma, né? Que mediadora calma. Eu queria agradecer primeiro ao Guilherme, que fez o primeiro contato, que foi um fofo, muito gentil. Obrigado, Guilherme. Obrigado, João e Carol, por terem mediado a nossa conversa. Como já disse mais de uma vez, muito feliz de poder ver outros unespianos. Foi um momento muito especial da minha vida, sinto muita falta da faculdade. Parabéns por estarem aí. Eu sei o quão difícil é passar, ficar e resistir na Unesp. Não desistam, tá? Essa faculdade é muito boa. Foi um prazer conhecer os meninos, Pico e Daniel. Já tenho mais um podcast para ouvir, que horas eu não sei, mas vou ter que dar um jeito, né? Vou ouvir em algum momento. E foi muito legal conversar com vocês e participar de um encontro social, porque eu estou aqui dentro da minha casa, não aguento mais. Um beijo a todos. É isso, agradecer a todo mundo, conhecer também vocês todos, conhecer o podcast do Thiago que eu não conhecia, só tinha ouvido falar dos nomes, agora vou ouvir um pouquinho para conhecer, claro, depois dessa simpatia toda de bater esse papo. E seguimos aí na internet, nos encontramos, gente. É isso aí. Olha, esqueci de dar o serviço, gente. Tem que dar o serviço. Como que a gente acha vocês nas redes? Cinema na Varanda. E Cinema na Varanda em todo lugar, né? No Twitter, no Instagram e no Facebook, estamos aí. E também agradeço também muito o convite, foi muito legal trocar ideia aqui, falar sobre o podcast. A gente gosta de falar bastante, tá? Se deixasse a gente ia ficar falando. E é isso. Obrigado e nos vemos por aí. Bom, queria agradecer também a todos vocês com quem eu fiz o contato. Foi realmente um papo muito bacana. O chat aqui também está falando várias coisas bacanas, muitos elogios, falando que foi maravilhoso ouvir vocês, e todos estão agradecendo por todo o conhecimento que vocês passaram. Agora a gente encerra a nossa mesa e eu passo a palavra para a Beatriz, que tem o discurso para fazer sobre a nossa palavra da Semana de Rádio e TV. Então, eu agradeço novamente todos os convidados e os mediadores. Todos ficamos muito contentes com a participação de vocês. E fica aqui o nosso grande abraço a todos vocês. Boa semana a todos. Gente, boa semana para todo mundo. Boas gravações. Tchau, gente. Tchau, boa semana. Tchau. Tchau, pessoal. Boa semana. Oi, gente, tudo bom? A ideia inicial era ter feito no início, né, da abertura, mas por problemas técnicos a gente optou por não atrapalhar o andamento da atividade e dar as nossas boas-vindas enquanto organização agora no final. Eu agradeço a todo mundo que compôs a mesa, eu agradeço as duas professoras que falaram no início, e a todos vocês que estão acompanhando até agora. Essa é a 13ª Semana de Rádio, TV e Internet. E nós sabemos que esse ano não está procurando as melhores circunstâncias para todos nós, né? E mesmo com tamanhas dificuldades, a 13ª Semana de Rádio, TV e Internet conta com um número grandioso de interessados e palestrantes que irão auxiliar na difusão do conhecimento. Eu acho que a Beatriz caiu. Eu vou assumir o discurso aqui, só um minuto. Bom, como a Beatriz estava dizendo... Pode continuar, Guilherme. Pode continuar? Pode. Sabemos que este ano não está proporcionando as melhores circunstâncias para todos. E mesmo com tamanhas dificuldades, a 13ª Semana de Rádio, TV e Internet
conta com um número grandioso de interessados e palestrantes que irão auxiliar na difusão do conhecimento. E por isso, gostaríamos primeiramente de agradecer a todos que estão assistindo, aí, cada um em sua casa. Todos que se inscreveram nessa semana e todos palestrantes que se disponibilizaram a conversar conosco. As 2 últimas semanas marcaram importantes itens na história do curso. Os 30 anos do primeiro vestibular de comunicação social, radialismo, e depois a entrada da primeira turma de comunicação, rádio, TV e internet. A 13ª semana de rádio, TV e internet também é especial. Um dos motivos é de que o curso foi avaliado como um dos melhores do país de comunicação, rádio, TV e internet, pelo guia da Faculdade do Jornal Estadão. E por que essa avaliação? Bom, pelo mesmo motivo de que essa semana de rádio e TV também é especial, por causa de seus discentes e de tudo que produzimos aqui dentro. Nós, da organização da semana, separamos algumas informações e acredito que vocês que estão acompanhando podem ajudar complementando aqui nos comentários. A Locomotiva, empresa júnior de rádio, TV e internet, em parceria com a FAC Web TV nesse ano, exibiram a 6ª edição do Loco de Ouro, Festival de Audiovisual Universitário, com uma qualidade ímpar e com grandiosos números de participações. O curta-metragem Eu Estou Aqui, TCC de Rodrigo Pereira, também neste ano, foi selecionado em 7 festivais nacionais e internacionais. Nosso curso, juntamente com os cursos de Relações Públicas e Jornalismo, também neste ano, reativou o CACOF, o Centro Acadêmico de Comunicação. Só nos últimos 4 anos, produzimos mais de 70 curta-metragens, entre ficções, documentários, webséries e outros formatos, mais de 28 videoclipes e mais de 24 programas de TV. Isso sem contar as pesquisas científicas que produzimos, cinema drive-in, que sim, já fizemos também, eventos diversos, produções de rádios e sem contar também o que é produzido pelos diversos projetos que fazemos parte. Falando nos projetos neste ano, em meio a tantas dificuldades, mantivemos ativas e produzindo periodicamente a FAC Web TV, a Locomotiva Empresa Júnior de Rádio, TV e Internet, a Rádio Unesp Virtual, o PET RTVI, a ACI, o MATAV, representações estudantis, grupos de estudo, pesquisas científicas e estamos presentes em diversos outros projetos e ações. É importante ressaltar que, sempre em união e parceria com os diversos cursos da Unesp, isso tudo é uma parcela bem pequena do potencial desse curso, onde colocamos em prática, em cada um desses itens que citei, o que aprendemos durante as aulas ou com nossos colegas. E aqui incluo como colegas os docentes, técnicos, alunos do curso de Rádio e Internet e dos diversos outros cursos que estão presentes na Unesp. Enfatizei a palavra prática porque essa é uma palavra importante em um curso como o nosso. A prática remete às vivências de nosso curso, aos nossos tempos em set de filmagem. A prática remete às vivências de nosso curso, aos nossos tempos em set de filmagens, dentro dos estúdios, na sala de switcher ou ilha de edição, todos os locais onde nos encontramos para fazer comunicação. E essa comunicação, por sua vez, é um ato que não ocorre no singular, ocorre no plural. A comunicação social, então, quem já colocou um programa de televisão ou um rádio no ar, produziu um curta-metragem ou videoclipe, sabe quantos plurais são envolvidos. Não só na televisão, mas também no rádio, na internet, no cinema, no streaming, no podcast. Não existe comunicação sem o fazer. Não existe comunicação sem o fazer em conjunto. Não existe o nosso curso sem a vivência, sem a prática. E por essas vivências e essas práticas que nosso curso sempre lutou, e pedimos que continue lutando para manter o nosso ensino público, gratuito, laico e de qualidade, para que continuemos fazendo um audiovisual que leve para todos os cantos a cultura, a informação, conhecimento e reflexões. E é por isso que estamos realizando a 13ª semana de Rádio, TV e Internet, em um formato 100% online, mas que logo, logo vamos poder colocar em prática tudo o que aprendemos aqui. Esperamos que gostem.
Por fim, gostaríamos de agradecer à comissão organizadora da 13ª Semana de Rádio, TV e Internet, a coordenação e vice-coordenação do curso de Comunicação, Rádio, TV e Internet, a FAAC, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, aos departamentos de Ciências Humanas e de Comunicação Social, ao apoio da Locomotiva, a FAAC Web TV, o PET RTVI, a RUF e a ACI. Aproveitem. É isso. Eu passo agora a palavra para a Beatriz, se ela quiser complementar alguma coisa. E é isso. Dificuldades técnicas, gente. E obrigada, Guilherme, por continuar